Eu fui parar no Nepal muito por acaso. Na verdade, eu estava na Índia e queria renovar meu visto na Índia para ficar mais tempo lá. Então, eu precisava sair do país para poder ir para algum outro país que eu pudesse aplicar o visto online para poder renovar meu visto para poder voltar para aquele país. E o mais barato, mais em conta, o mais próximo era o Nepal. E para ir para o Nepal, você não precisa tirar visto antes. Você pode simplesmente chegar no aeroporto e fazer a aplicação do visto lá dizendo quantos dias você quer ficar. Como eu queria voltar para a Índia, eu burramente falei lá que eu só queria ficar 15 dias no país e me arrependo até agora. Quando eu saí do aeroporto de Katmandu e olhei de longe assim aquela paisagem com as montanhas cobertas de neve, eu pensei no tamanho da cagada que eu tinha acabado de fazer. Eu falei assim, gente, eu tô num país que tem a Cordilheira dos Himalaias, tem a base do Everest aqui, tem o Everest aqui, eu vou ficar só 15 dias nesse lugar. O Nepal foi só o país mais divertido da viagem até agora. Eu conheci um monte de gente interessante, tive um monte de aventura aleatória, me meti em um monte de coisa, foi super legal, conheci pessoas incríveis, amigos que eu já sei que eu posso ir visitar em outros países depois, que querem me encontrar no Brasil também, e vou mostrar pra vocês algumas coisas que aconteceram lá. Tirando todo o aspecto arquitetônico, gastronômico, cultural que eu já mostrei nos vídeos que eu fiz lá, o Nepal me marcou por algumas experiências que eu tive que foram iradas. Se você curte atividade ao ar livre e esporte de aventura, o Nepal tem um monte de opção para você. Tem um dos maiores bungee jumps do mundo, tem o Everest, dá para você fazer caminhada lá para escalar, inclusive várias caminhadas. Você precisa cruzar o país andando. Tem rinoceronte no país, dá para você fazer safari lá. Enfim, tem um monte de opção de turismo outdoor, de turismo de aventura, que é muito legal. E eu tive a chance de conhecer um pessoal que estava envolvido com a indústria de mountain bike lá, que parece estar crescendo. Agora sim, fala aí galera, bom dia. Esse aqui foi a barraquinha que eu dormia e esse aqui foi o cenário que eu acordei. Aquele sol tava lá laranjão saindo por trás das montanhas lá atrás. O rio passando ali atrás, dormi com esse barulhinho de água. Animal demais. E agora eu vou ali tomar um café da manhã e ver qual era essa corrida de bicicleta aí. Por acaso, tava rolando uma competição que tinha gente do mundo inteiro que vinha com as mountain bikes para poder fazer lá o circuito. Eu fui lá de penetra lá no evento, né? Passei o final de semana lá com os caras e foi irado, assim, ver a galera lá, sabe, galera profissional e andando no meio do circuito, assim, os caras passando de bike, assim, voado e tal. Galera, tô caminhando aqui pelo circuito. Além de grande, tem 3,5 km, os caras têm que dar 7 voltas, 4 voltas. O elite, né, os homens elite têm que dar 7 voltas e o resto 4 voltas. Ainda tem esse tipo de coisa aqui, assim, ó. O negócio vai ser radical mesmo. Eu não vou nem me arriscar, tá maluco? Sem contar as festas aleatórias também que rolaram durante o evento. E essa foi só uma das coisas assim que eu acabei me metendo quando eu tava lá. Se você tem interesse em causas humanitárias, lá é um país que precisa muito, tem muita necessidade lá de ajuda, tá, gente? É um país que acabou de passar por um terremoto fortíssimo, balançou o país todo, ainda está se recuperando, sem contar também a realidade socioeconômica que o país vive, né? Então, assim, trabalhar com crianças, né, como vocês viram nesse vídeo aqui, tive a oportunidade lá de fazer um trabalho voluntário com crianças, isso foi bem legal. Para fazer trabalho voluntário lá, o que não falta é local, o que não falta é oportunidade ou então pessoas que você pode ajudar, sabe? E são pessoas, sim, lindas, cara, são pessoas de coração muito bom, os nepaleses, sabe? Eles são muito acolhedores, eles vão, mesmo sem ter nada, eles vão te abrigar, eles vão te acolher, eles vão querer, sabe, compartilhar com você. E para mim foi muito interessante ter visitado lá um projeto lá de trabalho com crianças, etc, né, e conhecido um pouco mais da realidade, né, que está acontecendo lá, sabe? Eu acho que visitar e ter esse tipo de experiência, né, nos ajuda a criar mais empatia, né, a se botar um pouquinho mais no lugar do próximo, né, das pessoas, até nos nossos próprios países, né, que passam por necessidade, e você, quando você está lá no dia a dia daquela pessoa lá, você vai vendo ali ao outro lado da moeda, né, faz a gente pensar, né, eu acho que vale a pena. O povo daquele país, cara, que gente legal, nunca vi a galera pra sorrir tanto, assim. E é uma cultura, assim, tão diferente da nossa, sabe? É um país, pô, milenar também, né? Um país super antigo, com influências indianas e influências, assim, asiáticas da Ásia oriental mesmo, né? Tipo, eu digo que é uma mistura de Tailândia com Índia ali, né? No Nepal, né? E é um povo, assim, característico, que é o nepalês assim, não tem como você falar que ele parece com não sei o que, é tudo meio asiático, é meio indiano, ele é bem característico e ele é super gentil e eles, sabe, são divertidos, eles riem muito, eles
sabem dar risada, eles falam bem inglês, muitos deles, então você consegue interagir com as pessoas e tal. É muito legal. Eu tive a oportunidade lá de, enfim, conhecer um monte de gente local e até tocar na rua com eles, ficar tocando lá instrumento lá com eles na rua, foi divertido também. Dá pra você cruzar o país a pé fazendo caminhada, mas também dá pra você comprar moto, então alugar umas Harley Davidson lá muito louca e fazer umas viagens iradas, né? O que mais tem lá, vários casos de viajantes que eu conheci, que ou foram para a Índia e compraram uma moto para poder cruzar a Índia, cruzar o Nepal, ou foram para o Nepal para poder cruzar o Nepal e depois, para comprar a moto, cruzar o Nepal e depois cruzar a Índia, né? Cara, isso é aventura da vida, né? Tipo diários de motocicleta, né? É incrível e não é caro, sabe? É bem barato até para fazer uma viagem, uma aventura dessa lá. Você consegue comprar uma moto, sabe? Que aguenta, moto robusta, né? Que não é a Harley Davidson, é a Royal Enfield, que é uma marca indiana, mas no estilo de Harley, né? Mas estilo Roadster, né? Speed, como é que fala? Eu esqueci o nome da... Chopper. Nesse estilo aí, que vai custar aí uns $800, $1.000 e tal. Que, pô, galera que faz aí, vai fazer viagem para Nova York, para Cancún, para não sei aonde e tal, esses destinos super turísticos, gasta isso assim, ó, quando vai num lugar desse. E com uma grana dessa, se você não tem interesse de fazer uma puta aventura dessa, de pegar a moto, etc, cruzar o país e tal, mas quer só viajar, cara, rende muito o seu dinheiro lá, porque o custo de vida é muito barato. Você paga $1, $2 pra você comer um prato de refeição, paga $3 cada dia num albergue, num hotel. É muito barato viajar lá e é uma experiência única, um local bem diferente, assim, de qualquer coisa que você deve ter visto antes. Além também da galera que você vai conhecer lá, né, cara? Imagina o naipe das pessoas, as conversas que a gente teve lá nesse país, sabe? Que eu tive lá com os outros viajantes e com os locais, e tipo assim, de aprofundar as questões, perguntar muita coisa sobre as pessoas locais e como é que eles se comportam, o que eles acreditam, etc. Foram conversas interessantíssimas e pra mim, eu acho que é um perfil do viajante, né, cara? Uma pessoa que decide ir pro Nepal, pra mim eu fui parar lá por acaso, como eu disse, mas alguém que decide, não, tá chegando as minhas férias, pra onde você quer ir, meu amor? Ah, eu quero ir pra Disney. Pô, eu pensei em ir pro Nepal. Tipo assim, alguém que decide ir visitar uns países desses, sabe? Geralmente tem uma bagagem cultural já, sabe? Já viajou pra caramba, já tem muita interesse, né, em cultura, em história, sabe? Você vai ter conversas muito bacanas com a galera que visita esses países assim, né? Por exemplo, até no Brasil mesmo. Ah, foi pra onde no final de semana? Ah, fui pra Búzios. Ou então não, fui pro Jalapão, sabe? São perfis diferentes de viajantes, assim, né? Sem querer que achar alguém é melhor do que ninguém, não é isso, mas são pessoas que têm interesses diferentes, né? Aí depende de você, qual é o seu tipo de interesse, que tipo de viagem você gosta de fazer. Com certeza, se você for pro Nepal, você vai, ou para esses países lá na Índia, Sri Lanka, etc., você vai conhecer um perfil de viajante um pouco peculiar, um pouco diferente, talvez, do que você vai conhecer quando você for para Nova York, quando você for para Paris, etc. E nesse sentido eu fiquei até surpreso com o volume de viajantes que eu conheci lá, eu não imaginava isso, eu não sabia que tinha tanta gente que tinha interesse de ir visitar esse país e viajar por lá, né? Mas a maioria das pessoas que viajam por lá, de todas as idades, pessoas da minha idade, mais novas do que eu vi menina de 19 anos viajando sozinha, eu vi coroa, mulher, senhora de 60 e tantos anos viajando sozinha, a maioria deles, ó, fazer caminhada. Ah, não, vim pra cá porque quero fazer o circuito aqui de trekking de 15 dias caminhando para poder chegar até a base do Everest. Eu falei assim, nossa, tá bom, irado. Então é isso, queria só compartilhar com vocês algumas coisinhas assim que me marcaram durante a visita nesse país e também talvez instigar vocês, né, se tornar mais curiosos assim, para esses países que ninguém fala, sabe? Ou também pelo Brasil, por lugares que ninguém fala sobre, né? Por que você quer, sei lá, visitar Balneário Camboriú quando você tem Jalapão, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Tocantins, um monte de lugar lindo, Palmas, Pirinópolis, um monte de lugar incrível pelo Brasil que acaba não sendo os destinos turísticos de glamour, os destinos turísticos de luxo, né? Mas que com certeza eu te garanto que tem muita beleza natural, tem muita cultura, tem muitos valores ali, sabe, de sociedade, né? De coisas diferentes assim que você não vai ver
na sociedade moderna, né? no local moderno ali, né? na cidade, né? Na cidade grande, na cidade de praia, etc. Que a gente está mais que acostumado a saber como é que funciona, né? Então, eu acho que, para mim, é um dos meus interesses maiores em voltar para o Brasil, né? Começar a visitar assim, os destinos que ninguém visita, né? E o Brasil é um país gigante, tem muita coisa para ver. O Nepal também, o mundo também, cheio de lugar aí, irado para ver. Abra mais um pouco a cabeça aí quanto aos seus possíveis destinos turísticos. Vale visitar esse país, é muito bonito. Fica a minha recomendação aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver algum comentário, deixa aqui embaixo. Tiver aí alguma pergunta a mais aí sobre esse país, posso fazer mais vídeos. Tem muita coisa ainda para falar sobre o Nepal. Não dá para elaborar mais. E deixa um joinha se você gostou do vídeo. Se inscreve se você não está inscrito, me segue nas minhas redes sociais, também no Instagram, no Facebook, os links na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.